Olá, eu sou Orlando Fontes Lima Júnior e eu vou estar com vocês neste módulo de conceitos básicos de logística e gestão da cadeia de suprimentos, também conhecido por Supply Chain Management. Nesta primeira lição, nós vamos discutir o que é logística. A logística é um conceito extremamente importante e que permeia toda a história da humanidade. Qual foi a primeira invenção? Foi a roda. E a roda servia para quê? Servia para se movimentar. E depois servia também para conectar pessoas e coisas. E aí que nós temos que entender que a humanidade foi se estruturando em processos de produção, fábricas, serviços, áreas comerciais e processos de reprodução, hospitais, as próprias residências domiciliares, as escolas, locais que permitem que a humanidade vá se reproduzindo. E essencial é a necessidade de conexão entre produção e reprodução. E daí surge o transporte, o estoque e, permeando sempre tudo, a informação. Mas vamos lá, o que é logística? Logística é um processo de planejar e implementar e, consequentemente, controlar todas as questões de conexão, ou seja, transporte, armazenagem, serviços, informações, desde a origem até o ponto final, com a finalidade de atender às necessidades de um cliente. A logística é composta por 4 atividades básicas. Primeiro, o nível de serviço, o padrão que você quer oferecer para o cliente do processo. Depois, o transporte e a gestão, administração do estoque. E, finalmente, permeando tudo, o fluxo de informações que processam os pedidos que os clientes fazem, que são transportados e estocados desde a fábrica até o destino. Para isso, existe uma série de atividades de suporte a esse processo. Armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagens, a integração com a produção e cooperação e a manutenção de todas as informações desses processos. Como é que fazemos o planejamento logístico? Normalmente se planeja um sistema logístico com 3 objetivos. Ou se planeja só um deles, ou 2 ou 3 simultaneamente. Se planeja para reduzir custos, ou seja, fazer com que as coisas se movimentem num custo menor, tanto de transporte quanto de estoque. Ou se planeja para reduzir capital, ou seja, racionaliza-se os sistemas para se usar menos caminhões, menos armazéns, menos infraestrutura. E, finalmente, alguns sistemas são planejados para melhorar o nível de serviço, a qualidade do serviço, quer seja em tempo de entrega, quer seja em confiabilidade dessa entrega. Vamos conversar um pouco sobre como planejar a estratégia de transporte. Basicamente, 3 questões envolvidas. Primeiro, qual é o modo de transporte que você vai adotar para transferir a sua carga? Vou usar um avião, vou usar um caminhão, um trem, um navio? Cada modo tem a sua particularidade. Alguns são para serem mais ágeis, por exemplo, um avião, em compensação custam bem mais caro. Então tem que ser para produtos mais caros, com maior valor agregado. Outros são bem mais lentos, um navio, mas o custo de movimento é muito menor. Então vão para commodities, para esses grandes volumes de mercadorias, grãos, minérios e coisas desse tipo. Dado que você escolheu o modo de transporte ou os modos, o próximo etapa é qual o transportador que você vai contratar. Ele é mais confiável, ele tem melhor condições de custo, ele atende uma determinada região a qual eu preciso operar. E, finalmente, a terceira decisão, já escolhi o modo, escolhi o transportador, agora eu preciso saber que rota eu irei.
Eu vou por quais rodovias atingir o meu destino? Essas são as 3 decisões estratégicas. E entramos aí, como eu tinha comentado, nas escolhas ou modais ou intermodais. Modos de transporte como o navio no meio marítimo e o trem no meio terrestre, eles têm naturalmente a aptidão de transportar grandes volumes e apresentam custos de movimentação menores, mas para esse ganho precisamos de grandes distâncias. Já o caminhão e o avião, ele já tem uma característica diferente, de muito mais rapidez no processo, em contrapartida com custos mais altos. Então, naturalmente, eles são mais direcionados para cargas de valor agregado. Outro modal, só que muito específico, é o dutoviário, que aí é para grandes fluxos, preferencialmente líquidos, ou também nesse misto, quando é sólido, tem um processo pastoso que você pode fazer movimentação, por exemplo, de minério de ferro. Do transporte, nós vamos ter a possibilidade de fazer a intermodalidade, ou seja, eu saio da fazenda com os grãos num caminhão e chego até o porto onde eu coloco num navio. Ou eu pego de uma fábrica de caminhão até um aeroporto onde eu vou colocar no avião. Isso é intermodalidade. E o grande elemento diferencial para viabilizar a intermodalidade no mundo foi a invenção do container. Qual é o papel do container? O container, um cofre de aço, ele permite que você use diferentes modais com escala e velocidade. Por quê? Porque em vez de eu tirar cada caixinha do caminhão para colocar no avião, eu tiro o container e rapidamente ponho no avião. Ou se eu tiver que tirar cada sacaria do caminhão ou do trem para colocar no navio, eu pegando aquele cofre e aquele container, eu rapidamente transfiro. Tem o pallet também, que é uma estrutura de madeira, que faz o papel semelhante do container. Além do transporte, vamos falar de estoque. No caso, o estoque, ele, junto com o transporte, ele permite os processos logísticos. E o que faz o estoque? O estoque compatibiliza demanda com oferta. Mas por quê? Por que surgem os estoques? Os estoques surgem por diferentes exigências ou características. A primeira delas é você sincronizar escalas diferentes. Imagine que se eu tivesse que colocar todos os caminhões aguardando o navio para carregar o produto. Se um caminhão leva 30 toneladas e um navio leva 30.000 toneladas, nós precisaríamos de 1.000 caminhões estacionados. Então eu coloco o quê? O estoque, que ele permite a integração entre a demanda do navio com o fornecimento dos caminhões. A integração modal é um dos aspectos essenciais da necessidade de estoque, mas isso também pode acontecer no seguinte: imagine que eu faço vendas sempre no sábado, mas eu preciso guardar durante a semana para ter o produto disponível no sábado. Outros elementos que condicionam estoques é muitas vezes você não saber exatamente a previsão do consumo, da demanda. Eu vou fazer uma festa, quanto é que eu compro de salgadinhos? Eu não sei exatamente quantas pessoas vêm. Então eu faço um pouquinho mais, eu estoco um pouco mais e eu garanto essa variabilidade. Existem também, em outras situações, questões de especulação. O preço vai subir de determinado produto, algumas empresas aumentam o nível de estoque e aí tem um ganho financeiro com isso. Em outras situações, é mais uma estratégia de ressuprimento. Então eu procuro manter minha gôndola no supermercado sempre cheia com o meu produto, porque assim quando o cliente chegar, vai ter o meu produto ali para ele comprar. Isso é uma estratégia de ramp-up de produtos, como assim chamados. Bom, uma questão importante. Nós conversamos bastante até agora com a questão da demanda temporal. Ou seja, precisamos estocar para atender
flutuações no tempo da demanda. Só que, no caso de logística, existe também uma demanda espacial. Se eu tenho 10 fábricas distribuídas no país em diferentes locais, eu preciso de uma determinada matéria-prima para essas fábricas, eu tenho uma demanda distribuída em 10 pontos diferentes. E pode até acontecer que num dado local sobre e num outro dado local falte. Então, em termos de estratégia de estoque, ou melhor definindo, políticas de estoque, nós temos algumas questões a serem atendidas. Primeira delas, quanto que eu mantenho de estoque? Se eu manter muito, eu tenho dinheiro imobilizado. Se eu manter pouco, eu posso não atender a produção da minha fábrica. Ou pode faltar produto na venda na minha loja. Quando eu vou repor o estoque, quanto que eu compro? Eu compro uma quantidade pequena ou eu compro uma quantidade grande? Se eu repor em quantidades grandes, eu posso ter descontos. Em quantidades pequenas, eu gasto menos dinheiro no ato da compra. São decisões relacionadas a estoque. E quando que eu peço? Eu faço uma operação muito famosa hoje nessa área, just in time, quer dizer, eu peço para que as pessoas entreguem exatamente no momento que eu vou consumir, ou eu peço uma vez por semana e vou consumindo ao longo da semana. Se eu pedir uma vez por semana, eu tenho que estocar até a sexta-feira. Se eu pedir diariamente, eu só preciso do estoque do consumo do dia. E aí surge a última e importante questão. Onde que eu guardo? Onde eu armazeno? O estoque demanda espaços. E aí surgem também em que níveis eu vou administrar o meu estoque. E aqui alguns conceitos importantes. Qual é o nível máximo de estoque que eu posso aceitar? Qual que cabe no meu armazém? Ou qual é o que não me traz custos significativos de operação? Qual é o nível mínimo admissível? Será que eu não preciso guardar um pouco de estoque para ter segurança se falhar alguma coisa no processo e meu fornecedor não entregar no prazo combinado? E aí eu defino aquelas questões de quando eu peço e quanto eu peço, que vocês depois vão ver bem mais detalhadamente em outras lições do nosso curso, mas é o ponto de pedido e o ponto de reposição. E, finalmente, qual é o lote econômico de compra? Qual é o tamanho que me dá descontos na venda e permite também questões adequadas da produção? E, no meio de todo esse processo de transporte e estoque, existem duas formas distintas de fazer a logística, de fluir as mercadorias pelas cadeias de suprimentos. Uma delas é chamada a produção empurrada e a outra é a produção puxada. Vamos dar um exemplo com um terno. Eu estou numa loja e eu chego nessa loja e falo, quero comprar um terno. Ele tem nessa loja vários ternos que foram colocados ali por uma produção e alguém empurrou para a loja, colocou na loja um conjunto de ternos. Eu tenho um estoque de ternos para eu poder experimentar e escolher um para comprar. Isso é um tipo de estratégia de produção. Mas eu, em vez de comprar esse terno nessa loja, eu posso ir a um alfaiate. E ele pode fazer sobre medida um terno para mim. E aí, o alfaiate vai pedir só a quantidade de pano necessária para aquele terno. Ele vai fazer uma operação puxada. Depois que ele tirou as medidas, ele liga para o fornecedor e o fornecedor manda só aquela parte de terno. Existem ganhos e problemas em ambas as operações. Quando vocês forem estudar um pouco mais a fundo a questão da gestão de estoque, vocês vão perceber que estoques empurrados acaba acumulando mais estoque ao longo da cadeia, tem custos maiores em relação a isso. Em contrapartida, são sistemas com mais confiabilidade, porque se você tiver uma interrupção no fornecimento, você tem estoque para atender a demanda. Do outro lado, os estoques puxados, eles normalmente têm níveis bem menores de estoque, portanto, gasta-se menos dinheiro. Em contrapartida, você fica mais dependente
da confiabilidade de entrega desse suprimento. E para fechar essa discussão de estoque, existe uma questão física relacionada ao estoque, que são os equipamentos de movimentação e armazenagem, que existe uma quantidade muito grande de equipamentos, de racks para empilhar produtos, para empilhadeiras, enfim, um volume muito grande de equipamentos que permitem adequadamente armazenar esses produtos que nós estamos conversando. E aqui a gente vai encerrando esta primeira lição, cujo objetivo era discutir conceitos básicos de logística e de supply chain management.